Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos continuar, na verdade nós vamos finalizar o exercício que nós iniciamos na aula passada, né? Vamos ver que a gente tinha esse exercício onde tínhamos uma barragem de concreto, a montante dessa barragem de concreto nós tínhamos um reservatório estratificado com aquela espécie de estratificação em camadas, né? Com dois fluidos immiscíveis, na parte inferior água e na parte superior uma camada relativamente fina de óleo, 1 metro de óleo, e uma camada, se não me engano, de 5 metros de água, e obviamente esses dois tipos de fluido causando força sobre esse talude ou sobre essa parede vertical da barragem que está em contato com esses fluidos. A jusante, a gente também tem um contato de água com a parede de jusante da barragem, e essa camada de água, essa profundidade de água é responsável também por causar uma força sobre essa parede inclinada. Nós fizemos uma solução literal do exercício, né? Inicialmente nós montamos o equacionamento aqui no bloco de notas e depois partimos para o Excel resolvendo o problema por programação, né? Então foi o primeiro problema que nós resolvemos por programação, certo? Então nós chegamos a fazer o cálculo das forças, vou aqui abrir o Excel para a gente checar. Chegamos a fazer o cálculo das forças que atuam sobre essa barragem. Primeiro, o próprio peso da barragem, né, 66,5 toneladas força. Vamos lembrar que o cálculo foi feito por aquela faixa de 1 metro de comprimento de barragem, né, por isso que aparece aqui na unidade a tonelada força por metro de comprimento de barragem. Fizemos o cálculo da força de montante devido à atuação daqueles dois fluidos, a água e o óleo, deu 16,9 toneladas força por metro, e a força de jusante, devido àquela pequena altura, né, de água a jusante, deu uma força de 0,16 toneladas força por metro. Então, são essas as forças atuantes aí no sistema. Nós vamos, então, continuar esse exercício de hoje fazendo aqui um cálculo do ponto de aplicação dessa força, né, onde essas forças estão aplicadas. Certo? Então, nós vamos fazer, por exemplo, o ponto de aplicação da força de montante, o ponto de aplicação do peso total da barragem e o ponto de aplicação da força de jusante. Certo? Então, vai ser essa a continuação que nós vamos fazer do exercício passado. Certo? Então, nós vamos aqui fazer o cálculo dos pontos de aplicação. Cálculo dos pontos de aplicação. Vocês chegaram a resolver esse exercício novamente, usando o Visual Basic? Alguém tentou? Eu recomendo tentar, porque é só pela prática que a gente vai adquirindo certa confiança, né, nesse tipo de solução de problema, nessa técnica, tá? Então, eu recomendo que vocês peguem esse exercício de novo no começo e tentem fazer ele sozinhos, entendendo que cada linha de programação significa, certo? Primeiro, nós vamos fazer o ponto de aplicação aqui para a força de montante, certo? Então, nós vamos chamar essa força aqui de força de montante, que seria a força causada pelos dois fluidos, pela água e pelo óleo. Vamos anotar aqui, força de montante, devido à força de montante. Veja que o cálculo da força de montante, essa força do reservatório de montante aqui, ó, é obtida pela soma de três parcelas de força, que nós chamamos de F1, F2 e F3. Vamos mostrar novamente a figura, e nós dividimos o nosso prisma de pressão em três partes, vamos lembrar da aula passada. Uma parte triangular superior, que causava sobre essa parte, que vai desde o ponto O até o ponto A, uma força F1. Uma parte retangular inferior, que causava sobre essa parte da parede, que vai do ponto A até o ponto B, uma força F2. E uma parte triangular inferior, que causava sobre essa parte da parede AB, uma força F3, certo? Então, nós fizemos essa decomposição da força em virtude de sabermos já previamente os pontos de aplicação de F1, de F2 e de F3. Então, esse tipo de decomposição nos permite já saber quais são os pontos de aplicação dessas três componentes de força, certo? Então, o que nós vamos fazer, pessoal?
Aqui vai atuar uma certa força resultante, que é a soma das três. Agora, em que posição ao longo da vertical, ou seja, a que profundidade medida a partir do ponto O está essa força resultante, certo? Para fazer esse cálculo, a gente faz então o momento dessa força resultante em relação ao ponto O. Então, nós vamos escrever aqui o momento dessa resultante de montante, chamamos lá GFR resultante de montante, em relação ao ponto O. Né? A força total nós chamamos de força resultante de montante, em relação ao ponto O. Então, esse momento da força é igual à própria força resultante de montante, força resultante de montante, vezes a profundidade do seu ponto de aplicação. Então, vamos chamar essa profundidade aqui de H do CP, certo? Essa força está em algum ponto entre o ponto O e o ponto B, provavelmente entre o ponto A e o ponto B, uma vez que as forças F2 e F3 são bem maiores do que a força F1. Então, já podemos até afirmar que a força resultante está entre A e B. Nós estamos fazendo o momento dessa força resultante em relação ao ponto O, onde passaria o eixo X, que é o eixo que sai da tela do nosso computador. Certo, pessoal? Sabemos, então, que o momento da força resultante é igual à soma do momento das forças infinitesimais. E como forças infinitesimais, nós temos a força F1. O momento da força F1 em relação ao eixo X, ou em relação ao ponto O, vale quanto, pessoal? Vamos olhar aqui para a força F1. Quanto vale o momento dela? F1 vezes... Em relação a qual ponto? Ao ponto O, que é o eixo X que sai aqui da tela do H0 sobre 2. Né? Então, é F1 vezes 2 terços de H0. Lembrando que F1 está aplicada a 1 terço da base e a 2 terços do ponto O, certo? Então, está a 1 terço do ponto A e a 2 terços do ponto O. É a localização do CG de um triângulo, do centroide de um triângulo, certo? Como o nosso momento é realizado em relação ao ponto O, para que a gente consiga calcular profundidades, a distância vertical da linha de superfície até o ponto considerado, certo? Está a 2 terços de H0. H0 é a altura da camada de óleo, certo? Então, o momento dessa força F1 é F1 vezes 2 terços de H0. Ficou dúvida aqui, pessoal? Esse é o momento apenas da força F1. Nós temos que fazer o momento da força F2, certo? Professor, eu poderia calcular em relação a outro ponto? Pode calcular em relação ao ponto A, por exemplo, ponto B, ponto A, qualquer um dos pontos, tá? Mas quando você faz o cálculo em relação ao ponto O, você está calculando a profundidade, já diretamente a profundidade, porque o ponto O está na superfície livre, certo? Mas certo. Em relação a qualquer ponto, qualquer um desses pontos, O, A, B, né? Que sairia mais direto aí o valor da sua profundidade, do seu momento. Poderia fazer em relação ao ponto C, esse ponto aqui também. Só que em relação ao ponto B e ponto C, você mediria a altura da força em relação ao fundo. Aqui o que nós estamos querendo fazer é calcular a profundidade da força. E a profundidade é medida a partir da superfície livre, né? Do alinhamento da interface entre líquidos e o ar atmosférico, que está aqui situado aqui em cima. Certo? Por isso que nós estamos fazendo em relação ao ponto O, mas poderia fazer em relação a qualquer ponto, tá bom? Bom, então nós vamos fazer o cálculo agora do momento da força F2, da componente de força F2, em relação ao ponto O. Então, é igual a F2 vezes o que, pessoal? Vamos lá. Vezes a distância ao ponto O, né? A distância de F2 ao ponto O. A distância de F2 ao ponto O é igual a H0 mais a metade de HA, certo? Então, esse seria o braço de alavanca do momento da força F2. Então, é igual a H0 mais metade de HA. Tudo bem, pessoal? E, finalmente, vamos pegar a terceira e última parcela de força, a força F3, e calcular o momento dela em relação ao ponto O. Veja que a força F3 ela está aplicada a uma distância do ponto O, que vale H0, mais 2 terços de HA,
que é essa distância aqui, ó, daqui, né, até o ponto A, 2/3 de HA. Então, é H0 mais 2/3 de HA, certo? Então, vamos escrever isso aqui. É igual a H0 mais 2/3 de HA, certo? Então, veja que nessa nossa equação, a força resultante, que é a soma de F1, F2 e F3, ela já é conhecida. Tanto que nós até já colocamos o valor dela lá no Excel, né? Nós já fizemos o cálculo dessa força aqui no Excel, em tonelada força por metro, né? Então, o que nós vamos fazer? Enfim, nós vamos fazer o isolar, na realidade é isolar essa variável H do CP, certo? Então, o nosso principal papel aqui vai ser em isolar essa variável H do CP. Ao isolar H do CP, a gente já tem automaticamente aí a profundidade do ponto de aplicação da força resultante de montante. Certo, pessoal? Ficou dúvida aqui? Vamos fazer o mesmo raciocínio com a nossa força peso, né, que seria o peso da barragem, né? Então, seria o ponto de aplicação do peso da barragem, né? Então, ponto de aplicação do peso da barragem. Bom, trabalhando agora com peso, a gente pode fazer um momento da força-peso em relação ao ponto C, por exemplo, né? Fazendo um momento da força-peso em relação ao ponto C. Poderíamos, se quiséssemos, também fazer um momento da força em relação ao ponto B, tá? Eu acho que é até mais fácil a gente fazer um momento em relação ao ponto B, porque a gente marcaria aqui um eixo X, ó, que começa no paramento de montante da barragem, certo? E caminha em direção a jusante. Então, nós começamos do começo, exatamente do começo da barragem, né, do começo da parede da barragem, esse ponto aqui, até jusante, a direção de jusante da barragem, certo? Então, eu acho que fica até mais fácil da gente enxergar se nós fizéssemos um momento do peso em relação ao ponto B, certo? A força-peso, que seria a soma de P1 mais P2, né, as duas decomposições que nós fizemos para essa força, ela está atuando em algum ponto aqui, né? E o que nós vamos fazer é o momento do peso total em relação ao ponto B, certo? Então, vamos calcular aí o momento. Momento, como que nós chamamos ali a força? Peso bar, né? É o peso da barragem. Então, o momento da força, peso da barragem, peso bar, em relação ao ponto B, certo? Então, o momento dessa força peso da barragem em relação ao ponto B. Então, esse momento é igual ao próprio peso da barragem vezes a coordenada x do centro de pressão dessa força, coordenada x do centro de pressão, certo? O momento da força peso, que é a força total, ele é igual ao somatório do momento das forças infinitesimais, ou das forças individuais, aqui no caso, né? Já que nós dividimos o peso total em duas componentes de força, a componente P1 e a componente P2. Então, o momento da força peso é a soma do momento de P1 e do momento de P2. Então, nós vamos calcular aqui, inicialmente, o momento da força P1. Então, o momento da força P1 é igual à própria força P1 vezes a distância, né, dessa força, ou da linha de ação dessa força ao ponto B. Essa distância vale quanto, pessoal? Bzão dividido por 2. Tá vendo? Bzão é a largura da crista dessa barragem de concreto por gravidade, a barragem de concreto que nós estamos trabalhando aqui, né? Então, Bzão dividido por 2 é a distância do braço de alavanca aqui da força P1 ao ponto B, certo? Então, vezes Bzão dividido por 2. Colocar entre parênteses aqui para lembrar que esses são os braços de alavanca, para ficar mais organizado, certo? E vamos somar o momento da componente ou da parcela P2, da força peso, em relação ao ponto B. Essa força ela está a uma distância de Bzão mais 1/3 de Bzinho, concorda, pessoal? Certo? A força P2, ó, ela está atuando a 1/3 desse ponto, né? A linha de ação da força P2
está a 1/3 do valor de Bzinho, que é a base do triângulo que compõe uma parte da nossa barragem, certo? Então, esse braço de alavanca vale Bzão mais 1/3 de Bzinho. E, finalmente, com essa equação, basta a gente isolar a coordenada x do CP, que a gente vai ter aí o seu ponto de aplicação, certo? Nesse caso, o ponto de aplicação dessa força, da força-peso, seria um ponto marcado mais ou menos assim, como se nós tivéssemos aqui a base da nossa barragem, aqui a barragem propriamente dita. A força-peso, ela estaria passando aqui por algum ponto, essa aqui seria a força-peso da barragem, seria a soma de P1, né, mais P2, e ela marcada aqui a uma certa distância em relação ao ponto B, né, no eixo X, vamos colocar esse ponto aqui como sendo o ponto B. Essa força-peso da barragem ela estaria aí a uma distância X do CG, seria essa distância aqui. É essa distância, então, que nós vamos calcular, certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui? Bom, então basta isolarmos a força x do CP nessa equação e a gente chega à força final, certo? Finalmente, agora talvez a nossa tarefa mais fácil de todas é calcular o ponto de aplicação da nossa força de jusante, né? Então vamos colocar aqui a força de jusante. Força de jusante é uma força apenas que nós chamamos ali de F4, tá? Então, na realidade, ela é a única força que atua jusante. Então, nós não temos uma decomposição de F4 em outras forças. Nós já temos a força total que atua no paramento ou na parede de jusante dessa barragem, certo? E aonde está aplicada a F4, pessoal? Está a 1/3 de A, sendo A essa distância inclinada, certo? Mas se eu perguntar para vocês qual é a profundidade de F4? Aí tem que fazer a componente, né? Vertical. Isso, a gente teria que fazer aí a decomposição, né? Uma componente. Nós podemos dizer também que a F4 ela está aplicada a 2/3 de A, se nós fizermos o cálculo em relação à superfície livre. Por exemplo, em vez de pegarmos o ponto C, pegarmos um ponto D aqui, por exemplo, na superfície livre, porque aí a gente já faz o cálculo direto em relação à profundidade, certo? Então, em relação ao ponto D, ela está a 2/3 de A, certo? Concordam, pessoal? Né? Então, essa F4 está a 2/3 de A, mas a que profundidade está a F4? Nós sabemos aqui, ó, que H de jusante dividido pelo seno de alfa é igual ao próprio ponto A. É a relação entre profundidade e o valor de y, né? Em quaisquer situações, ó, nós sabemos que o valor de y, que é o valor inclinado, ele vai ser igual à profundidade dividido pelo seno de alfa. No caso, o ângulo alfa é esse ângulo aqui, certo? O ângulo da parede de jusante da barragem, tá? Então, se nós passarmos o seno de alfa multiplicando o y, a gente tem o valor de H, certo? Então, nós podemos até dizer que o H do CP, que é a profundidade do centro de pressão dessa força de jusante, ele vai ser 2/3 de A, certo? 2/3 de A vezes o seno do ângulo alfa. Ficou dúvida aqui, pessoal? Nesse caso, a força já fica completamente isolada lá, então, né? Nós já fizemos aí o cômputo dessa força, já deixando-a isolada nesse caso, tá? Então, o que nós faremos agora? É levar essas fórmulas aqui para o Visual Basic para a gente finalizar o nosso exercício, tá? Calculando os pontos de aplicação. Então, vou abrir novamente aqui o Excel. Lembrando que o acesso ao Visual Basic vai pelo atalho Alt F11. Então, Alt F11, nós entramos no Visual Basic.
Já estamos aqui com o nosso módulo, onde começamos a construir o código barragem, certo? O nosso código chamado de barragem, a nossa subrotina chamada de barragem. Fizemos na última passagem desse código a saída de resultados das forças, que é atribuir às células o valor das forças, o valor da variável, do resultado, certo? Ou seja, a última coisa que nós fizemos foi colocar na célula E1 o valor dessa força, o peso da barragem, na célula E2 o valor dessa outra força, que é a força total de montante, e na célula E3 o valor dessa força, que é a força total de jusante, certo? Então foi isso que nós fizemos aqui pela última vez, lembrando que nós dividimos por 9.810 para fazer a transformação dessas forças de Newton para toneladas força, certo? Próximo bloco que vamos criar aqui vão ser os pontos de aplicação, certo? Então, nós vamos fazer aqui o cálculo, vou subir aqui um pouquinho, cálculo dos pontos de aplicação. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos calcular primeiro o ponto de aplicação da força de montante, tá? Então, da força de montante, nós vamos chamar essa profundidade de H, vou pôr minúsculo, HCPM, que seria a profundidade do centro de pressão da força de montante. E aí, o que é que nós vamos fazer aqui nessa linha do nosso código? Nós vamos simplesmente isolar o H do CP nessa linha que nós deduzimos aqui da equação dele, tá? Então, eu vou pegar todo o segundo membro e vou dividir pela força resultante de montante. É isso que nós vamos fazer nessa passagem do código. Tudo bem, pessoal? Então, vamos escrever lá. Então, isso aqui é igual a F1 vezes 2/3 de H0. Vamos ver se o nosso programa sabe quem é F1. Ele sabe quem é F1 nessa passagem, pessoal? Porque se em nenhum momento antes dessa linha eu avisar para ele quanto vale F1, ele vai considerar que o F1 é 0. Ele conhece o F1 nessa linha, nessa altura dessa linha? Vamos observar então as linhas anteriores. E na linha anterior nós vimos que o valor de F1 foi calculado. Tá vendo? Essa linha aqui calculou o F1, portanto, o F1 é um valor conhecido do nosso código nessa linha. Tudo bem? A mesma coisa acontece com F2 e F3. Vocês podem ver aqui, ó, F2 e F3 já foram valores calculados. E, portanto, nessa altura do nosso código, nessa linha especificamente, o nosso código já sabe quanto valem esses valores. Então, nós vamos aplicar a fórmula. Mais F2 vezes o braço de alavanca, que vale H0, mais HA dividido por 2, mais F3 vezes o braço de alavanca, que vale H0, mais 2/3 de HA. Dessa forma, o que nós fizemos foi escrever o segundo membro dessa fórmula aqui, tá? Então, nós escrevemos o segundo membro dessa forma, mas a gente precisa ainda passar a força resultante dividindo esse segundo membro, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui agora. Por isso, eu tenho que pôr um parênteses aqui antes, um parênteses aqui depois, para passar dividindo a força resultante e divide tudo. A força resultante ele é o denominador dessa equação, então ele passa dividindo tudo. E essa força resultante de montante, essa FRESM, né, essa força resultante de montante, ela vale quanto, pessoal? F1 mais F2 mais F3, certo? Então, nós vamos escrever isso aqui na nossa linha de código. F1 mais F2 mais F3. E dessa maneira, a gente finaliza o cálculo da profundidade do ponto de aplicação da força de montante. Tudo bem? Vamos fazer o cálculo agora da força de aplicação, do ponto de aplicação da força de jusante, né? Vamos chamar esse ponto de aplicação de HCPJ. Ponto de aplicação, a profundidade do ponto de aplicação da força de jusante. Aí fica fácil a nossa tarefa, porque basta a gente colocar essa fórmula aqui lá no Visual Basic. 2/3 de A vezes o seno de alfa, certo? Então, nós vamos escrever nessa linha do Visual Basic essa fórmula aí, ó. Então, ela é igual a 2/3 de A
vezes o seno vamos lembrar que é Sn de alfa. Vamos ver se nós chamamos essas variáveis com esse nome nessa linha. Por exemplo, A é um valor conhecido nessa linha. A gente precisa olhar para trás do nosso código e ver se esse valor de A foi calculado em algum momento. E foi aqui, tá vendo? O A foi calculado, então o A é um valor conhecido. Assim como o alfa também é um ângulo conhecido, certo? Nós calculamos esse ângulo na aula passada, quando iniciamos o nosso exercício. Veja que ficou até o comentário aqui, ó, que esse ângulo está em radianos, porque o Visual Basic sempre trabalha em radianos, assim como o Excel sempre trabalha com ângulos em radianos. Então, todos os senos e cossenos e tangentes calculados, não só no Visual Basic, quanto também no Excel, esses ângulos têm que estar em radianos. Certo, pessoal? Bom, então, acabamos de fazer o cálculo da componente HCPJ e, finalmente, vamos calcular a XCP, que seria o ponto de aplicação da força-peso. Nesse caso, vamos escrever o segundo membro e passar dividindo pelo peso total da barragem. Tá? Vamos lá. Então, a força-peso seria, eu vou colocar aqui esse parêntese, porque depois nós vamos passar o peso dividindo, né? Então, peso total dividindo P1 vezes Bzão sobre 2, mais P2 vezes Bzão mais Bzinho. E o Bzinho, nós provavelmente chamamos por outro nome, né? Vocês vão lembrar que eu comentei na aula passada que para o Visual Basic ele não faz distinção entre letra maiúscula e letra minúscula. Então, um B maiúsculo e um B minúsculo, para ele é a mesma variável. Não foi o que nós escrevemos aqui, certo? Para nós, o B maiúsculo, pelo menos no nosso bloco de notas, o B maiúsculo é uma coisa, o B minúsculo é outra. Certo? Se olharmos a nossa figura, o B maiúsculo é a largura da crista da barragem, o B minúsculo é a largura da parte triangular de base da nossa barragem, apenas um pedaço da base da nossa barragem, certo? Então, nós precisamos ver como que nós chamamos esse Bzinho minúsculo na solução do exercício anterior. Então, nós vamos buscar aqui o exercício anterior, ó, e o Bzinho minúsculo nós chamamos de BB, né? Então, aqui aparece o Bzinho aqui de bebê, ele deu erro porque eu saí da linha sem terminar a fórmula, ele dá essa mensagem de erro, tá? E ele pintou ali a linha de vermelho, né? Então eu cliquei fora da linha sem terminar a fórmula, e falou assim, mas você nem terminou a fórmula, já está saindo, volta aqui que está errado, e pinta a linha de vermelho, certo? Então por isso que ele deu essa mensagenzinha aí, ó. Então vamos acrescentar o Bzinho, né? Que é o bebê na fórmula. Então, ó, mais esse bebê dividido por 3. Vou colocar aqui um parênteses, veja que esse parênteses que nós colocamos aqui, ele está fechando esse primeiro parênteses aqui, tá? E aqui, nós vamos dividir pelo peso total. O peso total seria P1 mais P2. Que é a soma daquelas duas componentes da força-peso, né? P1 mais P2. Tudo bem, pessoal? Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular os pontos de aplicação, mas vamos fazer a saída desses resultados, né? Não adianta nada o nosso código soltar, fazer o cálculo e não soltar o resultado, né? Então, vamos soltar esses resultados na planilha. Então, a gente volta aqui para a planilha do Excel, ó. Eu vou apagar esse Alt F11, que era só um lembrete para a gente acessar o editor do Visual Basic, tá? E vamos colocar aqui os pontos de aplicação, criar aqui campos, né? Pontos de aplicação. Esses pontos de aplicação, eles vão ser calculados aí em metros, né? Então, todos os valores calculados em metros. Então, nós vamos chamar o primeiro ponto de aplicação de H, do CP de montante, em metros. O segundo de H, do CP de jusante, em metros. E o terceiro nós chamamos de X do CP, do peso da barragem. Peso da barragem, essa coordenada de X do CP em metros. Tá? Vou dar só uma melhoradinha aqui na nossa planilha, para a gente finalmente soltar esses resultados aqui. Bom, então veja,
O HDCP da força de montante, eu vou soltar esse resultado na célula E7, tá vendo? Ó, na célula E7. Segundo o raciocínio do Visual Basic, a gente trabalha com o termo céus, linha, coluna. Então, a célula E7 é a célula céus 7, 5, linha 7, coluna 5, certo? E é isso que nós vamos escrever aqui no VBA, então. Céus, linha 7, coluna 5 é igual a HCPM, certo? Se nós observarmos, o valor do HCPJ, que é a profundidade do ponto de aplicação da força de jusante, ele vai ser solto na linha de baixo. Portanto, na linha 8, mas na mesma coluna, na coluna 5. Isso aqui é igual a HCPJ. E também a coordenada X do centro de pressão, da força-peso, vai ser solto na célula de baixo, na linha de baixo. Então, na linha 9, porém, na coluna 5. Isso aqui vai ser igual a X do CP, certo? Então, dessa maneira, nós finalizamos o nosso código. Eu só vou puxar esse end sub de novo para cima, ele ficou muito longe, aí ficou muito ruim, né? A gente vê que o código termina aqui, ó. Toda instrução sub que marca a abertura de uma subrotina, ela precisa ser finalizada pela instrução end sub. Então, criamos a sub, fechamos a subrotina, certo? Antes da gente colocar isso para rodar, é sempre bom salvar. Então, nós já fizemos aquele salvamento inicial, onde o arquivo ele foi salvo como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, certo? Isso permite que ele rode subrotinas escritas em Visual Basic, ou seja, que ele rode as macros do Excel, que são essas subrotinas, né? E uma vez feito isso, basta que a gente salve aqui no próprio Visual Basic. Salvando aqui no Visual Basic, a gente automaticamente salva o arquivo Excel inteiro, tá? Então, ou salvando aqui, ou vindo aqui e salvando aqui no próprio Excel, a gente está salvando tudo, né? A gente salva tanto o código quanto a planilha Excel, certo? Então, salvamos e vamos depurar, compilar, para ver se não cometemos algum erro grosseiro, de sintaxe, alguma coisa assim. Ó, não aconteceu nada, significa que nós não erramos em nada, certo? E aí a gente pede para executar a subrotina, clicando nesse botão. Vamos para a planilha Excel e ver se os resultados foram soltos, foram calculados, tá certo? Então, temos aí os resultados dos pontos de aplicação dessas forças. Tanto a de jusante, quanto a de montante, quanto a força peso da barragem, o peso total da barragem. Ficou dúvida aqui, pessoal? Esse é o nosso primeiro código. É um código assim, relativamente simples, mas que a gente trabalhou com uma série de conceitos e alguns comandos interessantes aí. Lógico, não trabalhamos com nenhum comando condicional, com nenhum laço iterativo ainda. Por isso que eu vou pedir de novo para vocês estudarem aquela primeira parte da unidade 8, porque daqui a pouco eu vou postar a segunda parte, onde vamos trabalhar já com esses laços iterativos. Aí a coisa vai complicar, a teoria vai complicar um pouquinho mais, tá? Para a gente finalizar de vez o nosso trabalho, vamos criar aqui um botão que vai permitir que a gente rode a nossa subrotina sem a necessidade agora de ficarmos acessando o código VBA e clicando nesse botão executar toda hora, tá? Então, vamos criar um botão que vai fazer com que o ato de clicar nesse botão ele rode, ele chame a nossa subrotina e rode a nossa macro, a nossa subrotina, certo? Então, eu costumo usar isso aqui, ó. A gente vem inserir, a gente aproveita as ferramentas de desenho do Excel, na realidade, tá? E a gente insere aqui uma caixa de texto. Professor, Oi? tem como o senhor voltar no código para me tirar uma foto? Porque o meu H do CP deu diferente do senhor, os outros dois deu igual. Os H do CP deu diferente, acho que eu fiz alguma coisa de errado. O de montante, o meu também deu diferente. O meu deu 2.600, eu acho, se eu não me engano. 2.617. 2.600 deu HCP, tá errado, porque é profundidade, né? Nossa barragem não tem 2.000 metros de profundidade, tá? Então é algum parêntese, alguma coisa aí, ou algum cálculo anterior que ficou errado. As forças F1, F2, F3 bateram? Para conferir aí? Não, tá igual. Não, Então, vou olhar pode ser alguma coisa para trás que ficou errado ali no cálculo, tá?
Tranquilo. Eu vou seguir aqui, se você me permitir, que aí depois você pode acessar o vídeo e congelar essa tela, tanto que você quiser aí, inclusive a parte anterior do nosso código, tá? Porque aí você pode identificar onde que aconteceu esse erro. Eu estou dizendo assim, que dá o HDCP 2000 não pode dar. Por quê? Porque a nossa barragem, ela tem 7 metros de altura, né? Vamos ver lá no enunciado. Veja que a barragem tem 7 metros de altura e a parte submersa, que está em contato com o líquido, ela tem 6 metros, né, de porção submersa. Vamos ver aqui se a gente consegue subir no nosso, aqui, no nosso problema, tá? A barragem ela tem 7 metros de altura, tá vendo? E a parte submersa, em contato com líquidos, tem 6 metros de profundidade. Então, não pode dar mais do que isso, né? Não pode dar mais do que 6 metros, essa profundidade, tá? Então, provavelmente, o seu código você errou alguma coisa. Se não foi nessa fórmula, foi no cálculo das forças, F1, F2, F3, ou no cálculo de H0 ou de HA, no cálculo de uma dessas variáveis aqui, tá? Eu até passo lá para depois, se você quiser congelar, ó, vamos lá, vou varrer o código aqui desde o começo, tá bom? Não, beleza, eu acho que eu já até Vou imaginei. descer mais um pouquinho, para depois no vídeo você congela a parte. Não, eu já achei, já foi a parte do CP mesmo aí. Eu coloquei só o somatório do F1 e o F2, o F3 meu não apareceu não. Aí você não colocou F3 aqui. Não, antes, essa parcela F3 Aqui. vezes H0, ficou faltando ela. Tá. Ficou faltando essa. Eu tô tentando acompanhar e já ir fazendo, aí Não, ela... é difícil. O ideal seria que a gente tivesse dois computadores, né, para fazer ao mesmo tempo, Sim, ao mesmo tempo, né? Mas é isso aí, pessoal. É importante realmente tentar e fazer, porque se não vier aqui e colocar a mão na massa, fica complicado, né? Aí não vai aprender a fazer, não, né? Então, programação é treino, certo? Professor, Oi? e depois, caso eu feche a planilha, como que eu faço para acessar o código de novo? Você fechou o arquivo Excel? Isso. Você Aí, quando eu vai abrir a planilha novamente, como que eu faço para acessar o código? Alt F11, Vai certo? aparecer o código relacionado àquela planilha. Não. Quando você fecha uma planilha Excel e essa planilha Excel tem macro, e você vai abrir essa planilha novamente, ele te faz uma pergunta. Ele fala assim, essa planilha tem macros. Você deseja abrir, você deseja habilitar a macro? É uma pergunta mais ou menos assim. Aí você tem que clicar sim, desejo habilitar, porque se você não habilitar, ele não roda a macro que você construiu, tá? Então, sempre que um arquivo Excel, uma pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, que é esse formato que nós salvamos, ele vai fazer essa pergunta. Essa pasta de trabalho contém macros. Você deseja habilitar as macros? Aí você tem que clicar sempre em sim, para que aí você consiga rodar essa macro. Se você clicar não, ele não roda a macro, tá? Então, essa é a dica quando for abrir o programa outras vezes, né? Você fecha a planilha e vai abrir de novo. Talvez foi esse o problema, foi isso aí? Tá? Obrigada. De nada. Então, pessoal, nós vamos criar aqui um botão, certo? Para, a partir desse botão, nós chamarmos a nossa macro e rodarmos o nosso problema, tá? Então, vamos lá de novo, devagarzinho. Deixa eu até apagar isso aqui. Deixa eu apagar, para saber se aqui não. Vamos em inserir, vamos aproveitar ferramentas de desenho do Excel. Vou abrir aqui uma caixa de texto, certo? Então, eu abro aqui a caixa de texto e vou escrever aqui, ó, executar. Nós vamos, então, rodar a nossa macro, certo? Executar a macro. Vamos executar a macro que vai fazer o cálculo aí para a gente. Aí eu dou uma melhoradinha nisso aqui para fazer essa caixa de texto ficar com cara de botão, certo? Aí coloco aqui em negrito, coloco aqui no meio, mais no meio ainda. Clico na moldura dessa caixa, bem na moldura com o botão direito, dou uma formatada nessa forma. Vou colocar aqui um formato 3D, porque aí ele fica com cara de botão. Formato 3D. Se a gente quiser fazer o negócio ficar mais bonitinho um pouquinho, a gente joga uma sombra ainda. Podemos jogar uma sombra para o negócio ficar mais bonitinho, tá? E por aí tá bom, né? Se você quiser mudar a cor, muda, não tem problema. Então, isso aqui ficou agora com aspecto de botão, aspecto tridimensional, né? Clicamos nele e, de novo na moldura, com o botão direito, a gente vem aqui e clica em atribuir macro. Vou lá de novo, clicamos, ó, fora,
vou clicar aqui. Isso aqui, por enquanto, é uma caixa de texto, ó, tanto que se eu passo o cursor aqui, não acontece nada, não me dá sinal nenhum de vida, certo? Se eu clico lá dentro, com o botão direito, vou lá em atribuir macro. E a nossa macro barragem vai ser atribuída ao botão. Ok. Veja que agora, ao passar o cursor, ele dá um sinal de vida, ele virou uma mãozinha, tá vendo? Ele virou um botão agora. Então, a nossa caixa de texto, ela virou um botão. Tanto que, para a gente ter uma ideia, eu vou fazer uma pequena alteração aqui, e nós vamos ver que os valores calculados vão mudar. Por exemplo, eu vou colocar a nossa barragem com 8 metros. Ela tinha 7, eu coloquei 8 aqui. E vou rodar de novo. Veja que ele calculou o peso da barragem e recalculou o X do CP. Né? Vou colocar a barragem aqui de 15 metros de altura. Clico aqui, ele recalcula o peso e recalcula o X do CP da barragem. Certo, pessoal? Então, nós podemos mudar aqui as diversas variáveis. Vamos supor que não temos mais um óleo agora, a gente tem agora um fluido de densidade diferente. Vamos pôr um fluido de densidade menor. Ele não pode ser maior do que o da água, né? Porque senão ele ficaria embaixo da água. Vamos colocar aqui 0,5 a densidade. A gente executa a macro e os valores são recalculados. Tá? Então, basta fazer isso uma vez e a gente pode trabalhar aqui com os diversos valores. Eu vou voltar para o 0,8 e pedir para executar a macro, porque ele já refaz todo o nosso cálculo, porque todo o nosso equacionamento ele ficou sistematizado dentro da nossa macro. Certo? Vou salvar novamente e a gente finaliza, então, aqui esse exercício. Vou pedir para vocês treinarem ele de novo em casa, sozinhos, a partir das equações, construir sozinho o exercício, sem olhar o código pronto, tá? Porque assim é que a gente vai aprender a manusear o Visual Basic. Ficou dúvida aqui, pessoal?